boas-vindas para você para mais um estudo bíblico em busca da verdade. Ao abrir o seu coração, ou seja, ao abrir a sua Bíblia, abra também o seu coração. Um estudo bíblico no seu lar, no conforto da sua casa, examinando sempre as Escrituras, porque são elas mesmas que testificam de mim, disse o Senhor Jesus Cristo. Estamos examinando a palavra de Deus para ver o que diz a Bíblia concernente às nossas vidas e como devem ser segundo o Criador das nossas vidas. Nós estamos estudando ao respeito do Espírito Santo. Estivemos vendo na lição passada os 3 passos da salvação, que é arrependimento, batismo em nome do Senhor Jesus Cristo e o recebimento do Espírito Santo. Na lição passada, vimos que o Espírito Santo é para crentes. Primeiro crê, né? Primeiro crê e depois recebe. Amém. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isto ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem. Então era necessário, e é necessário, que nós cremos na palavra do Senhor, cremos na promessa de Deus e haveremos de receber as promessas e o Espírito Santo que Ele prometeu para nós. Nós estamos dando continuidade do nosso estudo ao respeito do Espírito Santo e nós vamos ver o propósito do Espírito Santo. O que é o Espírito Santo? O que é? E nós vamos ver em primeiro lugar que é uma nova manifestação de Deus. João capítulo 4 e o versículo 24 nos mostra de que é uma nova revelação de Deus, uma nova manifestação de Deus. E queremos enfatizar que o Pai se revela como o Criador do céu e da terra. O Filho Jesus Cristo como o Redentor, Deus manifesto em carne, descendo da sua glória, se fez carne e habitou entre nós e se revelou como Jesus Cristo, aquele que tira os pecados do mundo, e como o Cordeiro de Deus e como o Redentor. Ele se revela em redenção. E o Espírito Santo é uma manifestação de Deus que se mostra ou se revela em santificação das nossas vidas. João capítulo 4, versículo 24 diz assim: Deus é Espírito e é necessário que os que o adorem em Espírito e em verdade. Capítulo 7, versículo 37, coloca ainda mais luz e entendimento sobre isso, e diz: ora, no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé, clamou, dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Amém. Ora, isto ele disse a respeito do Espírito que haviam de receber os que nele crescem. A gente acabou de ver isso na tela anterior. Os que nele crescem, pois o Espírito ainda não fora dado, porque Jesus ainda não tinha sido glorificado. Amém. Nós estamos vendo aqui que o Espírito Santo é uma manifestação de Deus, há de revelar-se ao homem para guiar o homem em toda verdade. É uma promessa do Pai. Lucas 24, 49, os discípulos foram orientados, foram ordenados a voltarem para Jerusalém, permanecerem em Jerusalém, até que do alto fossem revestidos de poder. Atos capítulo 1, versículo 4. Atos capítulo 1, versículo 4. Diz assim essas palavras: estando com eles, ordenou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual, disse Jesus, de mim ouvistes. Então, ele havia instruído eles de que era necessário eles aguardarem a promessa do Pai. O Espírito Santo é um dom. Disse
apóstolo Pedro, no dia de Pentecostes, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo para a remissão dos seus pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo é um dom. O Espírito Santo é o Consolador. Em João capítulo 15, versículo 26, diz a palavra do Senhor que o Espírito Santo haveria de consolar aqueles que estavam em necessidade de consolação. E, na verdade, os discípulos iam ficar desconsolados quando Jesus Cristo partiu deles. E foi por isso que Jesus disse a eles: aguardai em Jerusalém a promessa do Pai, porque seria um consolador, ia consolar, fortalecer aqueles que o recebessem. Diz aqui na palavra do Senhor, 15, versículo 26, quando vier o ajudador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que do Pai procede, esse dará testemunho de mim. É o ajudador, é o consolador que é enviado sobre nós. 16 também, versículo 7, todavia vos digo-vos a verdade, convém-vos que eu vá, pois se eu for, o ajudador não virá a vós, mas se eu for, vô-lo enviarei. Ele está dizendo, enviarei o Consolador para vós. O Espírito Santo é um selo de propriedade. Nós encontramos aqui no livro de Efésios, capítulo 1, Efésios capítulo 1 e o versículo 13. Efésios capítulo 1, versículo 13, Efésios 1 e 13, diz assim: de modo que se tem tornado manifesto a toda a guarda pretoriana e a todos os demais, que é por Cristo que estou em prisões. Também a maior, desculpe, estou lendo em Efésios, perdão, por favor, partimos para Efésios, eu estava lendo em Filipenses, me desculpe, e partimos agora para Efésios. Capítulo 1, versículo 13, diz assim: no qual também vós, tendo ouvido a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança para a redenção da possessão de Deus, para o louvor da sua glória. O penhor é aquele objeto que se dá como garantia de pagamento. E o Senhor tem nos dado promessa de vida eterna. E o penhor desta promessa é o Espírito Santo em nossas vidas, e que quando aquele dia chegar, nós vamos poder herdar a promessa que nos foi dado. Glória a Deus. Então, é um selo de propriedade. Por outro lado, é também uma testemunha que nós habitamos nele e ele em nós. 1 João, capítulo 3, vamos ler o livro de Gálatas, capítulo 4, versículo 6. Gálatas 4 e 6 diz assim: e porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. Amém. Nos mostrando que somos, de fato, que realmente habitamos nele e ele habita em nós. 1 João capítulo 3, versículo 24, também mostra: quem guarda os meus mandamentos, em Deus permanece e Deus nele. E nisto conhecemos que ele permanece em nós pelo Espírito que nos tem dado. Então é mediante o Espírito Santo que sabemos que Deus está habitando e morando em nossas vidas. Amém? Por que precisamos receber o Espírito Santo? Por que receber o Espírito Santo? Em primeiro lugar, vai trazer descanso e paz e gozo para a sua vida. Amém. Descanso, gozo e paz. Nós
encontramos no livro de Isaías, capítulo 28. Isaías capítulo 28 e versículo 11, nos diz assim: na verdade, por lábios estranhos e por outra língua falará a este povo. Versículo 12, ao qual disse, este é o descanso, dai descanso ao cansado, e este é o refrigério, mas não quiseram ouvir. Naqueles dias não quiseram receber o descanso nem o refrigério do Senhor, mas seguiram, na verdade, os seus próprios caminhos. E diz a palavra de Deus que eles faziam o que eles achavam que era certo aos seus próprios olhos. Na verdade, devemos devemos obedecer a palavra de Deus, porque é na obediência que nós vamos realmente receber o cumprimento de todas as promessas que Deus tem dentro da sua palavra, o plano divino que Ele tem para a sua criação, para o homem. O Espírito Santo nos ajuda a orar. O Espírito Santo nos ajuda a orar. 1 Coríntios 14, versículo 14, enfatiza esse ponto. Porque se eu orar em língua, o meu espírito ora, sim, mas o meu entendimento fica infrutífero. Que fazer, pois? Orarei com o espírito, mas também orarei com o entendimento. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com o entendimento. Então, o Espírito Santo nos ajuda a orar. O Espírito Santo também dá poder para testemunhar. A palavra de Deus diz em Atos capítulo 1, versículo 8, e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e ser-me-eis testemunhas. O Espírito Santo nos dá poder para testemunhar. Ensina e guia e mostra-nos coisas por vir. Nos ensina e nos mostra o caminho que nós devemos andar. É importante que nós andemos em novidade de vida, que é, na verdade, a vida transformada do cristão, e que nós sejamos guiados pelo Espírito Santo. Encontra-se uma referência em João 14, versículo 26, que enfatiza esta verdade. Também dá poder sobre o inimigo. O Espírito Santo nos dá autoridade. E recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E ser-me-eis minhas testemunhas. Receberemos o poder de Deus ao recebermos o Espírito Santo. Lucas capítulo 10 e versículo 19 enfatiza este ponto muito bem. Respondeu-lhes ele, estou lendo o versículo 19. Eis que vos dei autoridade para pisar serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada vos fará dano. Contudo, não vos alegreis, porque se submetem os espíritos. Alegrai-vos, pois, alegrai-vos antes por estarem os vossos nomes escritos nos céus. Então, entendemos aqui que dá poder sobre o inimigo. Se você quer ter autoridade e poder sobre os inimigos da sua alma, aquelas coisas que têm afligido você até o dia de hoje, você precisa ser cheio do Espírito Santo. Também abre a porta para outros dons do Espírito. O Espírito Santo opera em nossas vidas segundo lhe apraz. E quando nós recebemos o dom do Espírito Santo, o Espírito Santo, que é poderoso para fazer muitas e abundantes coisas através de nós, começa a realizar aquilo que precisa ser feito e realizado naquele momento oportuno na qual nós nos encontramos. Por exemplo, se nós estamos num supermercado e nós encontramos uma jovem, uma pessoa que está precisando de oração, está enferma e precisa de oração. A palavra de Deus diz que Deus opera através de nós com dons de cura. E nós podemos orar por aquela pessoa. E aquela pessoa é curada em nome de Jesus.
é porque nós temos algum poder por nós mesmos? Não. Somos cheios do Espírito Santo de Deus, e o Espírito Santo opera através de nós, que na verdade é Cristo, né? É Cristo operando através de nós para curar aquele indivíduo. Então, nós somos cheios do Espírito Santo e nossas vidas são transformadas e passamos a ser usados como instrumentos nas mãos de Deus. Qual é a evidência de que tenho recebido o Espírito Santo? Qual é o primeiro sinal, a primeira evidência que somos cheios do Espírito Santo? O primeiro sinal é o fato que falamos em novas línguas. Após isto, então passamos a ver frutos do Espírito: amor, longanimidade, domínio próprio, paz. E essas outras coisas são fruto de que o Espírito Santo habita na vida daquele indivíduo. Ele passa a exibir esses frutos, essas consequências do Espírito Santo habitando na sua vida. Paz, amor, paciência, domínio próprio, enfim, nós vemos isso. Mas o primeiro sinal é que eles falaram em novas línguas. Veja o que aconteceu em Atos capítulo 1 e versículo 13. Os discípulos, lá no dia de Pentecoste, recebendo o dom do Espírito Santo, falaram em novas línguas. Atos 1 e versículo 13 nos mostra que eram os discípulos que estavam reunidos lá no cenáculo. E no versículo 2, no capítulo 2, versículo 4, nós encontramos onde todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Eles não falaram por si próprios, mas falaram movidos pelo Espírito Santo. Muito bem, falando em outras línguas. O que eles falaram? Versículo 11 do capítulo 2 exibe ou nos revela o que eles falaram. E falando das pessoas que estavam presentes ali, cretenses e árabes, ouvimos-los em nossas línguas falar das grandezas de Deus. São línguas estranhas para você. Você não vai entender o que você está falando. Mas é possível que outras pessoas que estejam presentes naquela reunião, naquele lugar onde você está recebendo o dom do Espírito Santo, é possível que eles, por si, vão entender o que você está falando, por eles entenderem aquela língua propriamente dito, e eles vão ver que você está glorificando e está falando das grandezas de Deus. Não somente os discípulos falaram em outras línguas, mas Maria, a mãe de Jesus, também estava presente. Observe Atos 1 e capítulo 1, versículo 14, onde diz: todos perseveravam unânimes em oração com as mulheres e Maria, mãe de Jesus. Maria, mãe de Jesus, estava no cenáculo com eles e também precisou receber o dom do Espírito Santo e precisou falar em outras línguas, segundo o Espírito lhe concedia que falasse. Os samaritanos, em Atos capítulo 8, versículo 17, também falaram em outras línguas. Atos 8 e 17 nos fala: então lhes impuseram as mãos e eles receberam o Espírito Santo. Quando Simão viu que pela imposição das mãos dos apóstolos se dava o Espírito, ofereceu-lhes dinheiro. Agora eu gostaria de salientar aqui, vamos ler até o 20, dizendo: dai-me também a mim este poder, para que aquele sobre quem eu impuser as mãos receba o Espírito. Mas disse-lhe Pedro: vá tua prata contigo à perdição, pois cuidastes adquirir com dinheiro o dom de Deus. Nós não podemos adquirir o dom do Espírito Santo com dinheiro. É dado mediante a nossa crença no Evangelho. Crendo, nós recebemos o dom do Espírito Santo. Mas gostaríamos de enfatizar aqui de que o que Simão viu e o que ele ouviu que provocou o desejo
de receber tal poder. O que ele viu foi aqueles samaritanos recebendo o dom do Espírito Santo, e ele ouviu eles falando em outras línguas, coisas que para eles mesmo era impossível, mas sabia que era o poder de Deus. Cornélio, em Atos capítulo 10, ele também recebeu o dom do Espírito Santo e falaram em novas línguas. Atos 10, capítulo 44 ao 47. Os discípulos de João, em Atos 19, capítulo 19, versículo 1 ao 6. Nós encontramos onde eles ouviram a palavra de Deus, eles ouviram a palavra de Deus e creram no Evangelho, e suas vidas foram transformadas ao receberem o dom do Espírito Santo e falaram em outras línguas. Também o apóstolo Paulo disse, eu falo em outras línguas mais do que todos vós. Ele disse, portanto, qual é o sinal inicial do recebimento do Espírito Santo? Eles falaram em outras línguas. Agora perguntamos por que Deus escolheu as línguas. Bom, em primeiro lugar, Deus é um Deus soberano e Ele opera segundo lhe apraz. Ele escolhe aquilo porque Ele é Deus. Isaías capítulo 40 e o versículo... Isaías 40 e o versículo 13 ao 14... nos fala essas palavras. Quem guiou o Espírito do Senhor? Ou como seu conselheiro o ensinou? Com quem tomou ele conselho para que lhe desse entendimento? E quem lhe mostrou a vereda do juízo? Quem lhe ensinou em conhecimento e lhe mostrou o caminho de entendimento? Quem foi? Não foi ninguém, porque Ele é um Deus soberano. Ele sabe todas as coisas. A palavra de Deus diz em Mateus capítulo 12, versículo 34, de que do coração a boca fala. Daquilo que o coração está cheio, a boca vai proferir e vai falar. E é também, segundo Provérbios 18, versículo 20 a 21, e também Tiago 3, é a principal meio de expressão. Tiago capítulo 3 fala naquele pequeno membro, e ele compara esse pequeno membro da língua com um leme de um navio grande, esse navio tão grande, mas no entanto é guiado por um leme bem pequenininho. Então nossas vidas são guiadas e dirigidas, e podemos ver que aqui, usado como meio de expressão, principal meio de expressão das nossas vidas, Cristo, o Senhor Deus, tem usado isso como sinal de que Ele realmente governa as nossas vidas, dirigindo as nossas vidas. Amém. Tiago capítulo 3, versículo 5, diz que a língua é o membro mais difícil para controlar. Mas quando vemos homens recebendo o dom do Espírito Santo e falando em outras línguas, sabemos que Deus está em controle das suas vidas. E também é um sinal óbvio, é um sinal externo e é um sinal uniforme. Atos 11, 15 ao 17, enfatiza este ponto. Atos capítulo 11, versículo 15 ao 17. E diz assim, logo que eu comecei a falar, desceu sobre eles o Espírito Santo. É Pedro contando o que aconteceu na casa de Cornélio. Como também sobre nós, no princípio. Lembrei-me então da palavra do Senhor, como disse, João na verdade batizou com água, mas vós sereis batizados no Espírito Santo. Portanto, se Deus lhes deu o mesmo dom que dera também a nós, ao crermos no Senhor Jesus Cristo, quem era eu para que pudesse resistir a Deus? Então, o apóstolo Pedro estava vendo como
aqueles da casa de Cornélio haviam falado em outras línguas, na semelhança da sua experiência e da experiência dos demais apóstolos. Então, é um sinal óbvio, é um sinal externo que pode ser visto e é um sinal uniforme, ou seja, é um sinal que todos possam fazer e consequentemente, nos demonstra que Deus está em controle e tomando conta da vida daquela pessoa. Você tem recebido o Espírito Santo desde que você creu? É importante seguirmos os 3 passos da salvação: arrependimento, batismo em nome de Jesus e também o recebimento do Espírito Santo para completar a nossa salvação. Não podemos parar em um passo só. Precisamos completar todos esses passos. Em primeiro lugar, arrependendo, crendo no Evangelho e pedir a Jesus ser Senhor da sua vida. Em segundo lugar, você deve ser batizado nas águas em nome do Senhor Jesus Cristo, segundo nos instrui a palavra de Deus. Em terceiro lugar, estar confortável. Você deve sentar-se, você deve ficar numa posição confortável, ou em pé, ou sentado, e começar a glorificar o Senhor. Pedir a Deus, e pedir e crer no dom de Deus, pensando em Jesus Cristo e pensando naquilo que Cristo fez em sua vida. O que ele fez em tua vida? Ele morreu na cruz do Calvário por seus pecados. Ele derramou seu sangue. Ele pagou o preço da morte por todos os homens, inclusive você e eu. E, portanto, nós cremos no dom de Deus e cremos que vamos receber. E começamos a oferecer sacrifícios de louvor. Começamos a agradecer a Deus. Deus, eu te agradeço, eu te louvo, exalto o seu nome. E Deus começa a operar em nossas vidas de maneira real e começamos a sentir a presença do Senhor, sentiremos um arrepio pelas nossas costas. Isto é a presença do Senhor que nós estamos sentindo. É possível que você esteja sentindo neste momento a divina presença do Senhor. Eu convido você para levantar as suas mãos ao Senhor e comece a glorificar a Deus. Senhor, eu te agradeço, eu te louvo, ó Deus, pelo teu sacrifício na cruz. Peça que Ele te encha com o seu Espírito. Amém. Deixa que o Espírito Santo que você está sentindo submergir e fluir fora de você, ser derramado em sua vida. Deixa ela brotar do seu interior. Amém. Você vai começar a perder controle da sua língua. E os seus lábios se sentirão trêmulas, e você começa a deixar Deus, amém, falar através de você, amém, tornando-se sempre como uma criança, crendo. Uma criança, ele crê, sem duvidar. Ele não duvida, ele crê e ele fala, amém, aquilo que está sendo enchido no seu coração. Entregue a sua língua a Deus e ao controle do Espírito Santo e deixe que o Espírito Santo fale por seu intermédio. Amém. Necessitamos lembrar que é necessário não parar aqui, mas observando sempre os mandamentos do Senhor. E aqui nós estamos entrando no reino de Deus. Recebendo o dom do Espírito Santo, passamos a entrar no reino do Senhor Jesus Cristo. Um novo caminho de vida para o povo da aliança. Deus, a partir de agora, vai nos conduzir para dentro do seu reino. E na próxima lição, nós estaremos estudando o que é esta vida nova que nós vamos viver para o Senhor. Se alguém não nascer de novo e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino de Deus. É necessário que você nasça da água e do Espírito. Nasça da água e do Espírito para entrar no reino de Deus.
Glória a Deus. Quais são os privilégios? Os privilégios são remissão dos nossos pecados, o privilégio de ser filho de Deus e co-herdeiro com Cristo, o privilégio de saborear e alcançar a verdadeira justiça, ser justo. Todos nós desejamos ser homens bons, homens que agradam a Deus, estão fazendo realmente aquilo que agrada ao Senhor, mas recebendo, amém, Jesus Cristo em nossas vidas, mediante o dom do Espírito Santo, alcançamos a verdadeira justiça e alcançamos a vida eterna. A morte já não tem mais domínio sobre nós, e a morte apenas passa para ser um passo para dentro da vida eterna com Deus eternamente. Somos feitos novas criaturas, somos transformados, já não mais desejamos fazer as coisas do passado e da vida do pecado. Queremos fazer a vontade de Deus. Amém. E Cristo passa a dominar as nossas vidas. Somos governados e dominados por Jesus. Mas, no entanto, existe também não apenas privilégios, mas também responsabilidades que nós precisamos. Amar a Deus e obedecer às suas leis. É a nossa primeira o primeiro mandamento ou responsabilidade que precisamos observar. Amar a Deus. Amarás o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, com toda a sua mente, com toda a sua força. É para nós amarmos a Deus e servirmos e obedecermos a sua lei. Conhecemos, ou seja, sabemos que amamos a Deus quando nós estamos obedecendo a sua palavra. Se nós dissemos que amamos e desobedecemos a sua palavra, sabemos que nosso amor, então, não é um amor verdadeiro. Nós queremos e precisamos ter um amor verdadeiro. E esse amor verdadeiro é exemplificado, é demonstrado na nossa obediência aos mandamentos da palavra de Deus. Amém? Nós também devemos nos submeter à vontade de Deus, como também à autoridade humana que foi colocada sobre nós. Devemos ser bons cidadãos, devemos ser obedientes à mãe e pai, devemos ser obedientes aos nossos pastores e líderes que estão sobre nós, devemos ser obedientes aos nossos patrões, sim, e os nossos mestres que estão sobre nós, devemos ser obedientes, amém, a eles e à autoridade humana, como por exemplo os nossos governadores e as leis dos nossos países, devemos ser obedientes. Devemos continuar o desenvolvimento espiritual. Amém. Tendo alcançado o dom do Espírito Santo e Deus vivendo em nós, não é de maneira alguma o fim da nossa busca espiritual. Existem muitas coisas que Deus ainda quer revelar para nós e devemos desejar um desenvolvimento maior espiritual. Amém. Devemos continuar a missão de Jesus. Devemos evangelizar, devemos propagar a mensagem do reino, que é arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo e recebereis o dom do Espírito Santo. Devemos propagar ainda mais este evangelho por todo o mundo. Glória a Deus. Devemos preparar-nos para a posição no futuro. Glória a Deus. Aprendendo a observar a palavra de Deus e a lei do Senhor nos prepara, amém, para aquele dia quando seremos reis e sacerdotes com o Senhor. Diz a palavra do Senhor que quando vier Jesus Cristo para governar sobre a terra, isto são coisas futuras, quando ele vier para reinar sobre a terra, durante os 1000 anos do reino do milênio, nós seremos reis e sacerdotes com o Senhor Jesus Cristo. Haveremos de governar com Ele durante aqueles dias. E esta vida é uma preparação para aqueles dias vindouros. Outra vez, não devemos parar aqui, mas devemos continuar e devemos buscar sempre a vontade do Senhor em nossas vidas. E tem mais, e isto é reservado para a nossa próxima lição. Oremos juntos agora e vamos receber tudo que Deus tem reservado para nós. Pai eterno, nós te agradecemos hoje e agora
por tudo, Senhor, que Tu tens dado e falado aos nossos corações. Muito obrigado pelo Seu Espírito que em nós habita. Senhor Deus, nos dirige e nos guia, Senhor, na plenitude, Senhor Deus, da Tua vontade e da Tua salvação. Esteja com este estudante da Tua palavra. Guia e dirige a sua vida para que ande na plenitude da Tua lei. Em nome de Jesus, te agradecemos.